Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com você sobre fobia. Tanto homofobia como fobia social ou qualquer outra fobia que você quiser pensar a partir do que eu vou apresentar para você. Tá? A fobia ela vai ter um componente biológico, ela vai ter um componente também do desenvolvimento humano, que a gente chama de psicogenética, e também terá um componente social, um componente que é das relações interpessoais. Por exemplo, você já imaginou que pais ansiosos, por não suportarem a ansiedade em si mesmos, eles tendem a não suportar a expressão de ansiedade no rosto dos seus próprios filhos? O que, consequentemente, leva esses filhos a não aprenderem a controlar a sua própria ansiedade, porque os pais sempre antecipam a ansiedade deles e não deixam acontecer. E eles acabam incutindo nesse filho a crença, então, de que esse filho não é capaz de lidar com isso. Pais superprotetores são assim. Eles acabam incutindo sem perceber a crença no filho de que ele é fraco, de que ele é insuficiente e que o mundo lá fora é muito perigoso. Tá? Se você ficar com alguma dúvida sobre fobia, você pode deixar a sua pergunta aqui no comentário, você pode também deixar elogios, você pode também deixar sugestões de curiosidades que você tem sobre outros temas ligados à psicologia, que eu vou aí então respondendo a vocês à medida que eu for tendo acesso, tá bom? Agora, se você quiser compreender um pouquinho mais a fundo sobre fobia, continue comigo, tá bom? Vamos lá para o consultório agora. Muito bem, pessoal. Como eu já falei com vocês em um vídeo anterior, o meu primeiro vídeo lá sobre ansiedade, naquele vídeo eu dizia que nós temos impulsos sexuais e agressivos, que são típicos da espécie, não só nossa, mas todos os mamíferos possuem isso. Consequentemente, nós temos uma tendência de buscar o prazer e evitar a dor. Mas é claro que numa espécie como a nossa, que atingiu o tal nível de civilização que nós estamos hoje, tal realização de impulso nem sempre é permitida, né? Então, existem muitos impulsos sexuais e agressivos que são proibidos para nós, que, consequentemente, nos suscitam ideias de punição, de consequência em relação à realização desses impulsos, não é verdade? Pois bem, assim como o nosso corpo, ele tem um sistema imunológico que impede com que o nosso corpo entre em contato com coisas que nos são estranhas, o nosso psiquismo também tem um sistema imunológico que nos impede de entrar em contato com desejos e fantasias que deveriam ser estranhas para nós, ok? E é o caso, então, das fobias, ok? Então, o nosso psiquismo vai lidar com esse impulso na tentativa de eliminá-lo. E no caso da fobia, uma das formas do nosso psiquismo fazer isso é deslocando esse impulso e essa fantasia de punição para outras coisas menos graves ou mais fáceis de serem vividas. No caso da fobia social, seria deslocar esse impulso para pessoas ou para grupos de pessoas onde eu estando lá nesse meio, eu não vou me sentir à vontade de estar lá. Eu vou me sentir deslocado, eu posso ter fantasias de julgamento, fantasias de punição, eu posso ter fantasias de que eu vou ser humilhado de alguma forma se eu me expor dentro desses ambientes, né? E por aí vai. E, consequentemente, então, a essa projeção, eu vou desenvolver um terceiro mecanismo de defesa, que é o comportamento evitativo, né? Eu vou evitar agora estar nesses ambientes, porque estar neles me oferece risco. O mesmo nós podemos dizer sobre a homofobia. O homofóbico é alguém cuja heterossexualidade não é muito firme, né? O homossexual, né, o homofóbico, ele projeta os seus impulsos sexuais ou agressivos sobre alguém que, até pelas suas características, é um continente propício para esse tipo de projeção, porque tem, né, a homossexualidade assumida, né?
E aí o homofóbico ataca o seu próprio impulso na pessoa do outro, né? Ele ataca as suas próprias fantasias também de punição no impulso do outro, né? Consequentemente, então, ele vai ser agressivo, ele vai usar termos que depreciam a opção sexual do outro, ele pode ser violento, como ele pode também assumir para a sua personalidade características excessivamente masculinas. Ele pode ser aquele jogador de futebol fanático que brilha nos estádios, que apela quando falam mal do time dele. Somado a isso, ele pode ser aquele policial, por exemplo, que quando assume a farda, né, a sua personalidade se transforma, ele se torna violento. Ele pode ser aquele cara que quer andar armado a todo custo. Ele pode ser, então, também aquele cara que não consegue ser fiel dentro do relacionamento porque ele precisa estar sempre provando a sua masculinidade, saindo com muitas mulheres. Enfim, todos esses recursos, né, tomar esteroides, anabolizantes, né, para ficar com um corpo muito forte, né, masculinizado, pode ser sinal de que ele usa isso como uma prótese para a sua heterossexualidade que anda mal das pernas. Enfim, o homossexual, o homofóbico é alguém cuja homossexualidade latente é sempre latente e isso lhe ameaça. Okay? Consequentemente, né, esse raciocínio de impulso, proibição, fantasia de punição, mecanismo de defesa, deslocamento, projeção e evitação cabe para qualquer tipo de fobia. Beleza? E, consequentemente, é alguém que vai ter muita dificuldade para fazer terapia. Primeiro que vai ter dificuldade para procurar um terapeuta. Né? Só vai procurar um terapeuta em último caso. Né? Vai evitar esse terapeuta a todo custo. E mesmo depois que ele está na terapia, há uma tendência dele projetar sobre esse terapeuta também os seus deslocamentos, né, e projeções de impulsos sexuais e agressivos sobre o terapeuta. Ter fantasia de que se ele falar determinada coisa, ele vai ser julgado, ele vai ser humilhado, ele vai ser criticado, né? Ele pode ter comportamentos evitativos, como, por exemplo, simplesmente esquecer da sessão. Ele pode marcar compromissos para o mesmo horário que ele tinha a sessão, né? Um compromisso médico inadiável ou algum compromisso de trabalho que precisava ser realizado naquele dia, né? Enfim, né? Vai haver todo um conjunto de coisas que vão parecer com plausibilidade, né? Mas que no fundo está a serviço de boicotar o tratamento, né? Isso vai distanciando o vínculo e pode levar à ruptura, né? Quando essa pessoa ela consegue, então, estabelecer uma relação duradoura, por exemplo, um casamento, né? Esse casamento pode ter também características patológicas envolvidas. Por exemplo, o marido que casou com uma mulher fóbica. Isso dá segurança a ele, porque essa mulher está sempre em casa. Se essa mulher vem para a terapia e ela começa a ter autonomia de vida, começa a decidir coisas por si só, começa a buscar algumas outras formas de realização que não seja só estar trancada dentro de casa, isso pode acionar a ansiedade dele e ele começar a ter fantasias de que essa mulher pode conhecer outro homem fora de casa, né? Então, de certa forma, ele vai boicotar essa autonomia dessa mulher, porque começou a haver um desequilíbrio entre eles. Então ele vai dizer que agora não é o momento, que eles não têm condições de investir nisso, né? Que é um gasto que eles não podem ter, né? E por aí vai. Só que dali 15 dias, um mês, eles vão lá e compram um carro novo, troca de carro, compram um terreno, entram num curso, né, caro, né? Compra um pacote de viagem, enfim, né? O que mostra, então, que a grande questão não era uma questão de investimento, era uma questão de manter as coisas como estão, né? Manter a mulher sem autonomia para que ele possa ter, então,
a sua psique saudável, né? A esposa acaba sendo, então, o que a gente chama na terapia de família de paciente identificado, né? Porque ela carrega a dor do casal, ok? Então, enfim, se ficou para você alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, deixe aqui nos comentários, né? Se você quiser contar a sua história, você pode me chamar no privado e conversar comigo, né? Se você quiser deixar sugestões de vídeo, você também pode deixar aqui que eu vou atendendo assim que eu conseguir encaixar os temas e eu vou respondendo a vocês, ok? Bom, meu nome é Adriano Serra, sou psicólogo em Chapadão do Sul e estou à sua disposição.